gente, boa tarde. Vamos iniciar mais uma aula de história e hoje iremos estudar sobre os Incas e os Maias. O objetivo da nossa aula é relacionar semelhanças e diferenças entre os Maias e os Incas. Então, nessa aula, iremos destacar as principais causas, os acontecimentos, que ocorreram entre esses povos, tá certo? Os Maias, eles se estabeleceram, na Guatemala, onde eles se deslocaram, através da floresta tropical, e lá eles ocuparam, quase toda a Guatemala e as terras daquela região. Após a chegada dos Maias na Guatemala, eles passaram a viver, da caça, da pesca e da coleta de vegetais da própria floresta, Então, eram os meios, que eles tinham para sobreviver. Após algum tempo, os Maias eles passaram, a domesticar plantas, como o milho, a pimenta, o feijão, e lá também eles ergueram, novas cidades. Então, para a agricultura, para os Maias, tinha uma grande importância, e o milho era a base, de sua alimentação. Então, os Maias, eles também se destacavam no campo da astronomia, onde eles conseguiam, prever os eclipses do Sol. Os Maias também, eles possuíam 2 calendários, e utilizavam ao mesmo tempo. Essa imagem, que vocês observam aí, é o calendário religioso, onde esse calendário, era dividido por 260 dias, que esses 260 dias eram divididos em 13 grupos. Cada um desses grupos, continham 20 dias. Então, gente, o outro calendário, utilizado pelos Maias era o calendário solar, como vocês, estão observando nessa imagem. Então, gente, o calendário solar, era formado de 365 dias, que era dividido em 18 grupos, de 20 dias. Então, a cada 52 anos, nesses calendários, o calendário religioso e o calendário solar, eles se reencontravam, no mesmo ponto de partida. A partir, do ano 900, os Maias eles abandonaram suas cidades e se espalharam pela região. Então, o motivo, porque isso aconteceu, é desconhecido pelos historiadores. Então, os historiadores, eles analisaram algumas hipóteses sobre esse abandono, de suas cidades, que foram os desastres naturais, como as epidemias, as secas prolongadas e as inundações. E também as crises causadas, pelos seres humanos, como as invasões violentas e os levantes populares. Agora vamos conhecer sobre os povos incas, onde eles tinham origem divina, por isso eram chamados de Filho do Sol. Então, por volta do ano de 1400, os incas viviam da agricultura e do pastoreio, nas terras altas, que eram temperadas e frias. Então, lá, eles ergueram a cidade de Cusco, no atual Peru. Então, por meio da guerra, ou alianças com povos da região, os incas se expandiram, seus domínios. Então, em 1438, eles fundaram um império, onde construíram o maior império indígena da América, Então, o primeiro Sapa Inca, que era o imperador, era chamado de Pachacuti. As principais cidades do Império Inca eram Cusco e Machu Picchu. O povo Inca, ele não desenvolveu a escrita, Então, ele possuía um interessante sistema de registro, que era o quipu. Então, o quipu, gente, era um cordão na qual estavam amarrados vários cordões menores de cores e tamanhos variados, onde se fazia diferentes tipos de nós. Então, as cores dos cordãozinhos, permitiam identificar os tipos de objeto. Os nós, indicavam quantidades e data. Então, o nó mais próximo da ponta, do cordãozinho, correspondia à unidade e o seguinte referia-se às dezenas, e assim sucessivamente. Então, pelo quipu, o imperador ele tinha informações, sobre a população, a administração e a economia. Então, o quipu, ele registrava tipos, quantidade de produtos armazenados, datas, número de pessoas, animais e armazéns existentes num império. Então, durante a conquista da América, os espanhóis, eles queimaram milhares de quipus, que certamente poderia ter nos revelado
muito sobre os Incas e sua história. Então, gente, isso, né, foi a nossa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham compreendido. Agora eu vou encaminhar a atividade. Aguardo o retorno de vocês e até a nossa próxima aula.